te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Bom dia a todos. É uma alegria estarmos juntos e conectados com você que está em casa. Não podemos nos reunir nesse dia, mas estamos reunidos na mesma fé
estamos reunidos num só coração, estamos reunidos como igreja. Obrigado por você que está ligado nesse momento. Ore junto comigo nessa hora, por todos aqueles que você conhece que estão num momento de aflição, num momento de dificuldade, num momento de tristeza talvez, para que o Senhor Todo-Poderoso venha com paz, com graça, com bondade sobre a vida de cada um. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, para clamar, Senhor amado Deus, pelas vidas nesse momento, Senhor, que estão sofrendo, que estão em dificuldade, Senhor, que estão, Pai, com o coração pesado, Senhor, pesaroso. Nós colocamos, Senhor amado Deus, a nossa cidade diante de Ti. Colocamos, Senhor, cada pessoa que está envolvida, Senhor, cada profissional que está envolvido nesse enfrentamento, Senhor, nós colocamos diante de Ti. Que o Senhor coloque os Teus anjos ali, cuidando, guardando deles, das suas famílias, Senhor. Enfim, Pai, de todo aquele, Senhor, que necessita ir, Senhor amado Deus, a esse embate, a esse enfrentamento, Pai. Guarda-os, Pai, na Tua graça, na Tua bondade. Também oramos, Senhor, pelas cidades vizinhas, Senhor, pelo nosso estado, Rio Grande do Sul, e também, Senhor, pelos nossos estados vizinhos, Senhor, Santa Catarina, Paraná, bem como todo o Brasil, Senhor. Eu ouvi nessa semana, Senhor, sobre a minha cidade natal, que é ali em Santa Catarina, Senhor, o sofrimento, Pai. E eu te peço nessa hora, Senhor, alivia, muda os ares, Senhor, com o Teu poder, Senhor, retirando, arrancando, Senhor, esse mal que tem sido disseminado sobre as famílias, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor, sobre, Senhor, o nosso povo, Pai. Que seja, Senhor, repreendido, Senhor, toda a ação maligna, Senhor, nesse contexto, Pai. Nós declaramos, Senhor amado, que maior é o Senhor, que está sentado no trono, é soberano sobre todas as coisas. E todo medo saia agora dos corações. Todo medo deixe as vidas agora, porque nós não aceitamos essa condição de medo. Nós já temos o Zoe, a vida eterna de Deus dentro de nós, e nós não nos submetemos a esse medo. Nos cuidamos sim, respeitamos sim todas as leis, mas nós não nos submetemos a essa condição de medo, Senhor. Porque a nossa confiança está em Ti, o nosso coração está em Ti, Senhor, e nós declaramos, Senhor, que em breve tudo isso passará. Em breve, Senhor amado Deus, isso sairá do nosso contexto, Pai. Que possamos lembrar, Senhor, de Ti todos os dias, que possamos colocá-lo em primeiro lugar em cada situação, e o nosso coração se fortalecerá em Ti. Muito obrigado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse culto é para Ti. Nós queremos Te bendizer com 2 louvores, ao menos, Senhor, colocando o nosso coração e a nossa confiança em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor nesse momento? Amém. Nasce um novo tempo, sim, um novo som de avivamento, arrependimento e salvação. Uma nova história.
história e explicar pra nós. Tudo se transforma, tudo passa, fica pra trás. Me traz vida, liberdade, que me chama a um novo tempo, um novo sol. Dissipa as trevas, a luz chegou. Chega aos olhos que o futuro já começou. O som da minha voz faz destruir as muralhas. O som da minha voz faz as cidades curadas. Deus me deu um novo som e me faz rugir. Ao som da minha voz as potestades se dobram. Ao som da minha voz as potestades se acalmam. Deus me deu um novo som e me faz rugir. O som da minha voz faz destruir as muralhas. O som da minha voz faz as cidades curadas. Deus me deu um novo som e me faz rugir. Me traz vida, liberdade, e me chama a um novo tempo, um novo sol. Dissipa as trevas, a luz chegou. Pega os olhos que o futuro já começou. Que o futuro já começou. Que o futuro já começou. Como expressar tudo que fez por mim? Como entender tamanho amor Que me deu o perdão, me levantou do pecado, me resgatou, me fez livre, me reconstruiu, novamente nasci em ti.
Graças a Deus. Pai, nós te adoramos, Pai, com esses louvores. Entregamos tudo a Ti nessa hora, Senhor. As nossas vidas levamos cativo a nossa mente ao senhorio de Cristo Jesus, para que possamos receber a Tua palavra nessa hora, entender a Tua palavra e viver a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por essa bondade tão grande, bondade suficiente para pegar o Seu único bem maior, o Seu Filho amado Jesus, e nos dar por puro amor. Muito obrigado, Senhor. Realmente não temos como expressar esse amor. Esse amor é fora, Senhor, da nossa realidade. Nós só temos uma coisa para fazer, é dizer muito obrigado. Muito obrigado. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos amados, nós vamos compartilhar uma palavra com vocês que se encontra em Lucas, capítulo 7, verso 36 ao verso 50. Diz aqui o texto: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Diz assim a palavra: convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se-lhe Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Até aqui. O título aqui já declara, já chama essa mulher, que não tem o seu nome revelado aqui, mas ela é declarada pecadora. Ou seja, ela já entra julgada nesse contexto. Nós temos aqui 3 pessoas principais, né? Então temos o fariseu Simão, temos Jesus e temos essa mulher, a qual ela é designada já, ou seja, declarada pecadora. E na verdade, isso também acontece conosco, né? Quando nos aproximamos, quando viemos a conhecer o Senhor Jesus. Nós temos a opção, ou ficar com a graça em pessoa, que é Cristo Jesus, ou observarmos a lei que nos julga,
que já declara que somos pecadores. Só que a lei, ela declara que é pecador, mas ela não nos tira daquela condição. Já a graça bendita, que é o Senhor Jesus, quando nos achegamos a Ele, quando nos rendemos a Ele, quando nos quebrantamos diante dEle e aceitamos o seu favor imerecido, nós encontramos paz. Ali nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, ali nós passamos a ter vida e vida eterna. Então vamos ver aqui esse contexto um pouquinho. Convidou então um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Então esse fariseu, ele convida Jesus até a sua casa. E era comum, era normal, quando um judeu, ele recebia uma visita, alguém ao qual ele convidou, que ele tratasse essa visita como uma celebridade. Ou seja, quando essa visita chega, haveria todo um cuidado. Cuidado ao ponto de ir lavar os pés daquele que entra na sua casa, daquele que é convidado. Ou, pelo menos, um dos servos daquela casa iria lavar os pés daquele que ali veio visitar. E não acontece isso. Simplesmente Jesus entra na casa do fariseu e ele se coloca à mesa. Esse assentar-se à mesa era para os amigos, os convidados de honra. E Jesus vai e toma o seu lugar, ou seja, Jesus diz assim, olha, eu sou teu amigo. Independente da tua condição, independente do porquê tu me convidou, eu me coloco como amigo seu. Jesus vai para a mesa com o fariseu. Então Jesus entrando ali, ele toma lugar à mesa. E naquele tempo eles sentavam com os pés para trás, eles se assentavam no chão com os pés para trás. Por isso que há todo esse desenrolar dessa mulher. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, olha só, gente, uma mulher da cidade, ou seja, uma qualquer, mas ela tinha já um estigma, pecadora, ou seja, provavelmente muitos conheciam ela, provavelmente o pecado dela poderia ser, ou quem sabe fosse uma prostituta, pode ser qualquer outra situação. O fato é que essa mulher, ela era declarada assim, pecadora. Só que assim, sabendo que ele, Jesus, estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Olha só, essa mulher, em algum momento, em alguma pregação de Jesus, ela ouviu Jesus falar: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Provavelmente ela ouviu isso de Jesus. E ela ficou sabendo que Jesus estava acessível, estava parado, estava num local que era a casa do fariseu. E ela enfrenta todos os seus temores. Olha só, alguém que é declarado pecador, ela precisa pensar, imaginar, e ela vai na casa justamente daqueles que mais a julgavam, aonde ali a lei estava representada, apontando o dedo para ela, pecadora. E ela decide ainda assim se sujeitar àquela situação, para que ela pudesse encontrar Jesus. Você tem ideia, talvez, do peso da situação que se dava no coração dessa mulher? Eu não sei você hoje que está ouvindo, eu não sei qual é a situação, eu não sei o tamanho da sua necessidade, eu não sei em que pé que você se encontra. Se o seu ente querido talvez está lá no hospital, se não há mais sequer um resquício de esperança para um ente querido. Mas eu digo para você, Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Se você já não aguenta mais, enfrenta essa situação. Vem para os pés do Salvador, vem para os pés de Jesus, vem para os pés daquele que pode aliviar o seu coração,
pode tirar você dessa condição. Sabendo então que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela pegou um vaso de alabastro, um vaso especial com unguento, com um perfume muito caro. E estando por detrás, então ela entrou se esgueirando e tal, e estando por detrás de Jesus, aos seus pés, chorando. Então ela desceu, ela se humilhou, ela realmente estava aos pés daquele que podia mudar a sua situação. Ela chorava, arrependida por aquela situação. Ela reconhecia também que realmente ela havia feito algo errado. Mas ela encontrou ali alguém que ia mudar esse contexto dela. Assim é você. Assim sou eu. Um dia nós nos encontramos com Cristo e nós apresentamos a nossa situação. Olha, Senhor, eu sou isso aí mesmo. Mas eu tenho a esperança que ao tocar em Ti, que ao receber o Teu amor, eu vou mudar de vida. E assim foi. Ela pegou e ela realmente, ela adorou o Senhor. Ela fez o que Simão não fez. Só que ela não pegou uma bacia para lavar os pés de Jesus. Ela não pegou água. Ela chorou ao ponto de lavar os pés do Salvador. Ao ponto, ela não pegou uma toalha, ela secou com seus próprios cabelos. Cabelo era sinal de honra. Ela usou isso, ela disse, olha, a minha honra, tudo que é meu está aos seus pés, eu reconheço a minha situação, mas eu te reconheço como Senhor, eu te reconheço como Salvador, eu te reconheço como aquele que pode mudar a minha condição. Isso que nós precisamos, essa humildade de reconhecer, eu preciso do Salvador. Não é Ele que precisa de mim, sou eu que necessito do que Ele fez lá na cruz. Sou eu que preciso me colocar ao alcance dEle. Sou eu que preciso descer da minha prepotência, do meu orgulho e reconhecer que sem Ele eu não posso viver. Toda aquela cena ocorrendo ali, aquela mulher chorando, lavando os pés, e olha só o que o fariseu, ele pensa, né? Pensa consigo. Ao ver essa cena, ao olhar para tudo aquilo, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Aqui mostra um pouquinho do porquê que o fariseu convidou Jesus. Ele realmente queria saber se esse homem, Jesus, se ele era um profeta de verdade. Se ele era tudo o que estavam dizendo. Então, ele queria saber quem era de fato Jesus. E aí ele julga Jesus também. Olha, se este fora profeta, ele ia saber a situação, a condição dessa mulher, quem ela é. E Jesus, que conhece muito além, conhece o nosso coração, sabe o que vai lá dentro, diz que nenhuma palavra, a nossa palavra ela não chegou à nossa boca, Ele já a conhece toda, Ele prescruta o nosso coração. Então o Senhor, Ele conhece você profundamente, Ele sabe o que passa na sua mente, Ele sabe o que vai dentro do seu coração, Ele sabe quais são as suas dúvidas, inclusive. Ele sabe o quanto você confia nele, mas ainda assim Ele ama você. Por mais que muitas vezes desacreditamos, Ele ainda nos ama. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Ele acabou duvidando que Jesus era profeta, agora ele diz assim que Jesus é mestre. Que coisa, não? Quer dizer, a aparência, o agradar as pessoas,
é muito fácil, eu posso falar palavras bonitas para deixar a pessoa alegre, contente, feliz, mas lá dentro o meu pensamento é outro em respeito àquela pessoa. Meu Deus! Quantas vezes nós fazemos isso, gente? Quantas vezes nós talvez agradamos alguém, mas lá dentro o nosso sentimento por aquela pessoa é bem outro. A gente às vezes não é realmente, digamos assim, transparente. Jesus disse então, certo credor tinha 2 devedores. Jesus estava dizendo, é você e a mulher, ok? Não tendo nenhum, ou melhor, um lhe devia 50 denários, ou seja, 50 salários de um dia, e o outro devia 500 denários, ou seja, 500 salários de um dia. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Quer dizer, puxa vida, um deve 50, um deve 500. E Jesus, ele simplesmente diz assim, e o credor decidiu, vocês estão perdoados, os dois. Quem vai ser o mais agradecido? Quem mais vai amar? Aí, com certeza, vai ser aquele a quem foi mais perdoado. Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem, você falou a verdade. Quem aqui tem uma dívida maior? Se você diz que guarda a lei, se você diz que anda nos caminhos certos, corretos, mas será que realmente aqui dentro a pessoa anda nos caminhos? Aqui no coração, será que é isso mesmo? Ou eu só faço aquilo que as pessoas veem, aí eu faço correto? Mas e aqui dentro? Qual a intenção do meu coração? Qual o desejo do meu coração? E voltando-se para a mulher, Jesus disse, olha, tu está vendo essa mulher? E ela não é pecadora, Jesus está dizendo, ela é uma mulher, ela é uma vida, ela é preciosa. Você está vendo ela? Olha a condição dela, olha o que ela está fazendo. Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Ou seja, nem sequer você deu uma bacia para que eu mesmo pudesse lavar os meus pés. Eu poderia ter lavado os meus pés, não precisava nem você lavar, mas pelo menos a água você deveria ter me dado. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas. Sabe aquela poeira, porque Jesus andava muito? Essa mulher, ela lavou, ela tirou aquela poeira, aquele pé cansado talvez, aquele pé com calos, ela lavou os pés dele com as lágrimas, gente. Ela realmente, assim, ela se quebrantou, ela disse, eu preciso de ti, Jesus. Regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. A honra dela, a honra naquele tempo, o cabelo comprido era honra para a mulher. Ela pegou a sua honra e ela enxugou os meus pés. Tu não me deste ósculo, porque sim, era uma outra situação que quando o judeu lhe recebia um convidado, ele beijava na testa. E Simão não fez isso. Ela, porém, ela não beijou a testa de Jesus, ela beijou os pés, calejados, empoeirados, ela ali não cessou. Jesus disse assim, olha, desde que eu entrei, ela não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo, ou seja, um perfume precioso, ela ungiu os meus pés. Tudo o que ele deveria ter feito,
ela fez com uma excelência muito maior. Muito maior. Por isso te digo, ela disse para a mulher, ele olhou para a mulher, por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Se nós não reconhecemos a nossa condição de que não há maior pecador ou menor pecador, existe o pecador. Existe uma qualificação só. Não existe esse pecou, esse tem um pecadinho menor, aquele tem um pecadinho maior, aquele tem um pecadão. Não existe isso. Existe uma condição de ser pecador, estar longe de Cristo, ou aquele que foi redimido por Cristo. E perdoado lhe são os pecados, porque é Jesus que faz isso. É Ele que pagou a nossa conta lá na cruz. Mediante esse pagamento, nós somos livres dessa alcunha. Nós já não somos mais chamados de pecadores. Não quer dizer que não erramos. Não quer dizer que não deixamos, acertamos sempre o alvo. Nós muitas vezes erramos o alvo, sim. Mas isso já não faz mais parte da nossa vida, o ser pecador de forma assim contínua, por desejo próprio. Então ele disse à mulher: perdoados são os teus pecados, você está livre dessa carga, hoje, aqui, agora, você está livre, você não deve mais nada. Você está livre dessa condição. Essa mulher, ela ouviu Jesus falar: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e tantas outras palavras maravilhosas que estão escritas para mim e para você. E ela decidiu enfrentar a tudo e a todos. Ela não chamou Jesus à parte, ela não buscou quando Jesus estava sozinho, orando, ela foi num lugar do qual ela era realmente não bem-vinda. E foi naquele lugar público, onde, além de Jesus, tinha muita gente que estava ali para ouvir Jesus, nas portas, nas janelas, para o lado de fora daquela casa, porque eles desejavam ouvir Jesus. E foi naquele contexto público que ela expressou a necessidade que ela tinha do Salvador. Então, você não tenha vergonha da sua condição. E hoje você não precisa ir publicamente falar com ninguém. Mas lá dentro do seu quarto, você pode colocar diante do Pai a sua condição. Você pode chorar ali. Você pode se despir ali de tudo aquilo que não presta. E dizer: Senhor, eu entrego tudo para receber o teu perdão. Eu entrego tudo para receber o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo. E eu digo: eu preciso de Ti. Eu preciso, Jesus, do Teu senhorio sobre a minha vida. Eu preciso que Tu me ajudes a mudar a condição em que eu me encontro. E assim vai ser. Você vai sair daquele local diferente. Sabe por quê? Porque o mesmo Senhor, Ele diz para você: perdoados estão os seus pecados. Se você leva para Ele, Ele tem a solução clara, objetiva. Ele tem o que você precisa. Esse peso que você carrega, muitas vezes, culpando a si próprio, porque Satanás, ele é perito em colocar culpa. Muitas vezes nem você foi o culpado daquela situação, mas você foi jogado para dentro daquela situação e a culpa permanece em suas costas. Se você tem culpa ou não tem culpa, leve tudo para Jesus, que Ele pode dizer assim para você hoje:
perdoados estão os seus pecados. Se você precisa de um Salvador, aqui há um Salvador, Cristo Jesus, o Senhor. Se você precisa de alguém com quem dividir as suas mazelas, aqui está. Aquele que pode mudar a sua condição, Cristo Jesus. Aquele que foi ungido para essa função. Aquele que pagou com seu próprio sangue a sua vida e a minha. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa, ou seja, aqueles amigos do fariseu, que estavam aí talvez para julgá-lo também, né? Quem é este que até perdoa pecados? Como é que é esse negócio? Quem é esse aí? Mas Jesus, ele não olha para o que eles falam. Ele simplesmente diz para a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. A fé de vir a mim, a fé de se expor a mim, a fé de ungir o meu corpo, de preparar o meu corpo para a crucificação. Essa fé salvou você. Vai-te em paz. O que o mundo procura hoje, o que o mundo geme, o que o mundo clama, é ter paz no coração. Sabe quando vem aquela aflição? Meu Deus, agora fecha tudo de novo. Como é que eu vou fazer? Eu que dependo de estar na rua, eu que dependo do trabalho para poder sustentar a minha coisa, como é que eu vou fazer? Sabe o que é esse aperto? Essa pressão que vem, como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu te digo como é que vai ser. Se você for a pessoa certa, vai haver paz no seu coração. Vai haver solução no seu coração. Vai haver um mover sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Porque você foi a Ele. Você foi a fonte certa. E ali tem solução e condição para todos. Você tenha certeza disso. Não esqueça. O Senhor ama você. O Pai ama você a ponto de dar o seu melhor. E como eu já falei aqui num domingo desse, ou em vários domingos, diz que juntamente com Cristo, o Pai nos deu todas as coisas. Coisas, são coisas. Se Ele nos deu o Filho e Ele nos negar alguma coisa, Ele vai dizer que essa coisa é mais importante que o Filho dele. Então, esqueça. Tudo que você necessita, você tem nele. Ele não vai dar talvez tudo o que você quer, mas tudo o que você precisa estará a seu dispor, à sua disposição, se você confiar e entregar a Ele. Diz: Pai, a minha necessidade está aqui. Eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor vai providenciar. Eu te louvo já, porque o Senhor já fez. O Senhor já providenciou. Isso é uma declaração de fé. A fé precisa salvar você e eu. A fé que você tem que o Salvador, Ele vai mudar o contexto, é isso que vai mudar o seu contexto. É a sua fé. A fé nele. A fé de que Ele pode fazer. Eu não preciso ter fé para mim. Eu tenho que ter fé que Ele pode fazer. E se Ele pode fazer, Ele pode fazer. Ele pode realizar, Ele pode mudar aquela situação. É simples assim. A fé tem que ser no que Ele pode, não olhando para a minha situação, para a minha condição. Se eu olhar para mim, eu afundo. Se eu olhar para as circunstâncias, eu afundo. Mas se eu olho para o Salvador, eu ando sobre as águas. Dessa maneira. Então aqui nós temos alguém, né, uma mulher, que resolve escolher a graça. Ela não olhou para o julgamento, ela não olhou para a situação, ela não olhou para as pessoas, mas ela olhou para a graça que se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor. Opte você também pela graça hoje.
Declare hoje o que eu vou declarar agora. Diga simplesmente assim: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Entra no meu coração, faz morada na minha vida, muda todo o contexto. Escreve o meu nome no livro da vida, para que naquele dia que o Senhor desejar me ter para sempre contigo, eu ali esteja inscrito, para viver eternamente ao seu lado. Assim, Senhor Jesus, eis-me aqui para cumprir o teu propósito, o teu plano. Eis-me aqui, Senhor, para viver uma vida nova, abençoada, tremenda e cheio da tua graça. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter estado conosco. Que a graça e a paz do Senhor se façam presentes sobre a sua vida, hoje, sempre e sempre. Amém. Continuem abençoados no nome de Jesus. Amém.